seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Elaine Vincensete. É um prazer ter vocês aqui com a gente em mais um programa. Esse já é o 6º programa, RHF Talento Gestão em Foco, onde pessoas certas, desenvolvidas, constroem resultados reais. Aqui a gente fala de liderança, de gestão, empreendedorismo, carreira e tudo que a gente fala aqui, gente, é tudo real que acontece nas empresas. Bom, o tema de hoje é um tema muito interessante que eu gosto muito, que é sobre empreendedorismo. E nós vamos falar o seguinte: empreendedor nato nasce pronto ou será que ele se constrói, hein? E aqui hoje o meu convidado é o Marcos Torcato, ele é um cliente parceiro de muitos anos, né, Marcos? Sim. Então seja muito bem-vindo, se apresente aí para o nosso público, pode falar um pouquinho de você, das suas empresas, que aí depois a gente entra aqui nas perguntas que eu quero e tenho curiosidade de fazer para você. Bem-vindo! Obrigado, Eliane, obrigado pelo convite. Primeiro, eu trouxe aqui Olha, gente, eu já ganhei presente da Cacau Show. Que delícia, muito obrigada. Trouxe um mimo aí para agradecer a nossa parceria de anos aí. De anos. Para quem não conhece, para quem está assistindo agora, ela é especialista em contratação, ela contratou já bastante pessoas para nossa empresa. Sim. E tem pessoas que estão até hoje. Exatamente. Trabalhando até hoje com a gente. Ela é especialista em treinamento, desenvolvimento. Muito bom. E meu nome é Marcos Torcato, eu estou como empresário há 22 anos. Na região aqui a gente abrange 7 cidades, como no segmento de pet shop, e tem também roupa e utilidade doméstica. Bacana. E... Travou. Travou. Dá pra cortar, Gustavo? O meu nome é Marcos Torcato, estou há 22 anos como empreendedor. A gente atua aqui na nossa região aqui em 7 cidades, inclusive aqui em Dracena. A gente está com a loja Pet Compras ali em frente ao Takahashi. Quem é de Dracena também já está todos convidados. E é isso. Além da parte de pet shop, você também tem loja de roupa, né? Esse segmento de vestuário, é isso? Tenho vestuário, onde eu tenho uma parceira, uma sócia que chama Teca. Que legal. Tenho também um segmento de utilidade doméstica. Isso em Brasilândia, né? Em Brasilândia, sim. Legal. Vocês estão vendo, né, gente? Aí as cidades todas aqui da região, o Marcos Torcato tá lá empreendendo. Marcos, e assim, ó, hoje nós vamos falar de empreendedorismo. Sim. Que é uma dúvida, né? Eu percebo que muitas pessoas têm dúvidas em saber como empreender, como que eu começo, será que onde eu vou investir? E muita dúvida que eu vejo é as pessoas falam assim: Elaine, será que o empreendedor ele nasce pronto? Será que nasce pronto ou a gente vai se construindo conforme as coisas vão acontecendo? O que você acha? Na tua opinião, o que você considera um empreendedor nato hoje? Na minha opinião e na minha vivência, vamos dizer assim, eu não nasci pronto, eu fui colocado lá sem experiência nenhuma. A tua família é de empreendedores, né? A minha família toda é de empreendedores. Bacana. E a gente vai construindo no dia a dia. Então, há 22 anos que eu tô e até hoje a gente vai aprendendo, a gente vai construindo. Cada dia vai aprendendo coisas novas, porque muda tudo, né? Sim, se desenvolve, aprende, reaprende, né? Cai, levanta, porque é assim, não é? Sim. Esse país das maravilhas aí é só na internet. Só na internet. A vida real mesmo, do dia a dia do empreendedor é luta, é desafio, é todo dia ele matando 2 leão, 3 leão. Agora a gente vai aprendendo dia a dia e vai se construindo. Isso é importante você trazer para o nosso público, né? Que é matar leões todos os dias. Porque assim, gente, não existe receita de bolo pronta para o empreendedorismo. O que é bom, o que funciona às vezes para uma pessoa, não vai funcionar para outra, né? Então, por exemplo, eu estou hoje no ramo de desenvolvimento de pessoas. E às vezes, uma outra pessoa vê e fala: nossa, tá dando certo aquele segmento, eu acho que eu vou abrir uma empresa desse segmento. Não é bem assim, não. Às vezes o que dá certo para um vai dar certo para o outro. E uma coisa que
uma dúvida. Quando você percebeu que você tinha perfil? Ou você nunca percebeu, igual você falou, foi colocado lá no dia a dia? No período que a gente começou a trabalhar, a gente teve muita dúvida, muito medo. Não sabia qual era o caminho. E eu tinha muito medo por exemplo, se a gente já se endivida, tem gente que se endivida fazendo coisa errada. Sim. E tem gente que se endivida fazendo a coisa certa. Fazendo a coisa certa. Eu já vi gente trabalhar muito no segmento de empreender e se endividar. E eu tinha muito medo no início de se endividar, de estar lá trabalhando e de repente não conseguir pagar as contas, ir pro vermelho. E por um período aí de 5 anos, 6 anos, até eu abrir a segunda unidade, que a gente comprou a primeira no prazo. Então, o meu desafio primeiro era pagar a primeira. Na hora que a gente conseguimos, é certo que também temos um grupo de pessoas, Sim. né? Minha família, tem mãe, tem irmã, que está todo mundo envolvido hoje. Quando a gente conseguimos realizar o pagamento da primeira instalação que nós fizemos, aí a gente foi para a segunda. Já foi assim, logo para a segunda, sem pensar. Sem pensar. Aí quando o período que eu estava na segunda, com o segundo, terceiro ano, que eu já consegui ali eu já me senti confiante, eu já sabia mais ou menos o que eu estava fazendo, já me sentia com poder de que eu posso fazer, eu acho que é para isso. O caminho, né, o direcionamento que você toma. Porque o que a gente percebe no dia a dia? O medo, ele é natural, gente. Se você vai abrir uma grande empresa, ou uma pequena empresa, ou um negócio... mas eu vou só abrir uma salinha, uma portinha. É medo, é natural você ter medo. Porque aqui a gente sai da zona de conforto, né? Sim. Muitas pessoas começam a empreender para sair da CLT. E eu acho que esse é o grande erro. Eu só vou empreender para sair da CLT. Acredito que não é só isso, né, o Marcos? É ter algo além disso, ter um propósito, né? Sim, é você construir um propósito de vida, né? Você poder dar uma situação melhor para a família. Exato. Poder fazer, igual eu outros segmentos, já tive experiências de outras cidades. A gente tem uma bagagem, conhecimento, uma experiência que foi legal, é legal para mim até hoje. Que bom. E assim, uma pergunta que é até a curiosidade, né, de quem empreende. Se você pudesse voltar no tempo, né? Você falou que faz 22 anos, né, agora. Sim. Se você pudesse voltar no tempo, né, lá da sua primeira empresa, o que você faria de diferente hoje? Eu agiria com um pouco mais de cautela. Porque a gente é muito impulsionado, vai... Afoito, né? Vai... Vai pra cima, não tem medo. Hoje tá certo que a gente tem um pouco mais segurança, a gente pensa mais um pouco antes de tomar alguma decisão. Tomar uma decisão rápida. E agora um pouco mais de cautela. Mas no início fui muito ousado mesmo. Sem medo, acreditando já que não tinha plano B, vai dar certo e vai mesmo. E isso é importante ele trazer, gente. Não importa o tamanho do negócio que você vai abrir, o planejamento ele é muito importante. E para você poder traçar ali um planejamento, né, igual a gente fala das empresas, curto, médio, longo prazo. Se não der certo isso, o que eu vou fazer, sim, né? Para não se perder também, né? Porque querendo ou não, quando você fala de empreendedorismo, não é só um investimento financeiro, não, né? É dedicação total, investimento de tempo, você abre mão de muitas coisas da vida profissional, da vida pessoal, você abre mão de muita coisa, né? Com certeza. E essa parte de não ter o plano B, eu acho que é muito bom, porque às vezes você tá no teu dia a dia e ele é lutador, assim, é muito cansativo. E quando a pessoa tem um plano B, às vezes na vamos colocar assim, o primeiro deslize ou algo que dá errado, o obstáculo já quer mudar, né? Por exemplo, eu vou montar um negócio aqui hoje, não me dei bem, não me deu certo, eu vou voltar para onde eu estava, aí a gente desanima muito fácil. E o que eu falo, né, sempre, eu converso muito com os meus clientes, o empreendedor, ele é solitário, né? Só a gente sabe o que a gente passa na realidade, né? Só quem realmente empreende, quem tem colaboradores, né? Quem tem folha de pagamento, quem tem investimentos para pagar, sabe o que passa.
E muitas das vezes a pessoa vê a gente ali, né? Às vezes trocou de carro, nossa, tá ganhando dinheiro, né? E não sabe aqui o que a gente está fazendo, né? O dia a dia, exatamente. É real mesmo. E assim, você já pensou em desistir? Todo dia, quase. Todo dia. Olha, gente, pra vocês verem que não é fácil empreender. Não é fácil. E o que te fez não desistir? A gente vem traçando um caminho, um propósito, a gente vai criando alguma coisa grande, e aí a gente olha para trás, a gente vê que não faz sentido desistir mais. Mas as diversidades do empreendedor hoje são enormes. Você pega governo, você pega tributação, aí hoje você sabe mais do que ninguém sobre a mão de obra, que você é especialista em mão de obra. Então quando você pega todas as diversidades, dá vontade de desistir, dá vontade de parar, mas aí a gente olha para trás. O que já construiu, Os desafios que já foram ali passados e querendo ou não, as vitórias também, porque acredito que o empreendedor não é só para ganhar dinheiro, não é só propósito. Ele também tem que olhar para trás e ver, está valendo a pena? Sim. Tudo isso a gente precisa analisar, né? Precisa. A gente precisa trabalhar de verdade como gente grande, não é? Como gente grande. Eu falo assim que a gente tem que ter imersão, um mergulho mesmo, que não é artificial. A pessoa, não, eu vou trabalhar 2 horas por dia, vou passar cedinho, vou voltar. Exatamente. Um ponto importante você trazer isso, porque muitas das vezes a pessoa tá lá na CLT. Vamos trazer isso eu ouço bastante. Quando eu crescer, eu vou abrir minha empresa. Porque eu quero trabalhar menos, eu quero ganhar mais. Gente, é ilusão, tá? Porque o empreendedor, ele chega antes, ele vai embora depois, e muitas das vezes ele nem consegue tirar o prolabore dele completo no mês, não é assim? Sim. A gente paga todo mundo, e quem fica ali muitas das vezes ali com o déficit aí é a gente. Então é bom falar sobre isso para você que está pensando em empreender, acha que é fácil. Tem empresa que às vezes a gente vai falar de números, vai questionar sobre números, aí eu falo, não, todo mundo recebeu esse mês aqui e eu não tirei. Eu não consegui tirar. Tanto é que eu questiono os contadores, porque eles falam que a gente é obrigado a ter um prolabore em cada CNPJ. Sim. Só que nem todo CNPJ eu tenho uma retirada todo mensal. Tem CNPJ que a gente não faz retirada mensal. E a gente é obrigado a ter, por lei, um prolabore. A gente tem que pagar a FGTS, sobre a folha, pagar todos os encargos. Como se eu tivesse um prolabore, mas tem empresa que a gente faz retirada mensalmente. E uma dúvida, como é o Marcos Líder? Líder. Marcos Líder. Como eu já fui liderado, eu sei como a pessoa quer... Você já esteve no outro lugar, no outro lado, né? Eu já fui liderado muito. Eu sei como que um líder, o comportamento de um líder tem que ser para ter bons resultados. Às vezes eu vejo líder ofendendo, brigando. E eu sei que essa pessoa que foi ofendida vai trazer prejuízo para o líder por um período ali. Às vezes até a pessoa está magoada, ela não vai trazer o resultado que poderia estar trazendo. Sim. Então, como eu já tive a experiência já de estar como liderado, eu sei hoje a gente tem que ter o controle emocional. Muito importante. Saber lidar com pessoas, porque assim, a gente, como líder, dependendo do jeito que a gente trata, vai refletir lá nos clientes. Né? Total. Então, o controle emocional hoje para o empreendedorismo, de uma forma geral, ele é quase que 100%. Para você atingir o sucesso, eu acredito, no meu ponto de vista, como empreendedorismo seria essa parte de liderança, a pessoa ter um controle emocional, saber lidar com gente, saber tratar as pessoas bem, saber que você vai para a área de trabalho lá, o campo, vai ter gente que vai querer te ofender, sim, vai ter gente que vai querer te prejudicar, vai te ofender, vai te falar um monte de coisa, e você tem que ter o controle emocional, saber de quem você é, para que não te prejudique. Exato. A pessoa chega, te ofende, você fala, não, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu tenho que concluir minha tarefa hoje, meu propósito é atingir meus números, eu tenho que vender, aquilo que a pessoa fala
não vai me atingir. Porque muitas das vezes o que o outro fala pra gente não é nem pra gente, é dele mesmo, né? Sim. É sobre ele. E você trazendo isso, é bem importante a gente deixar claro aqui, gente, que a liderança é o que ele trouxe, é desenvolver pessoas e se desenvolver. Não adianta a gente achar que vai ser fácil a gente lidar com as pessoas, porque não é fácil. As pessoas são iguais. Se você olhar hoje, quantos funcionários você tem hoje, no geral? Hoje nós temos um grupo aí de 30 pessoas. 30 pessoas. Se você olhar esse grupo, são todos iguais? Não. São todos, eu falo assim, tem todos o mesmo perfil? Não tem. São pessoas diferentes. Então você sabe aquele que você vai poder chegar e cobrar um pouco mais. Você sabe aquele que você vai ter que chegar com um pouquinho mais de leveza na fala. Por quê? Porque as pessoas são assim. E a liderança, ela precisa entender sobre isso. E tem também o dia a dia, né? Por exemplo, tem funcionário que às vezes não teve uma boa noite. Exato, usar empatia. Sim. Não dormiu bem, é criança que às vezes passou a noite acordada. Então, às vezes a pessoa não chega no dia bem. A gente tem que ter sabedoria para saber lidar. Hoje deixa a pessoa quieta ali, ela não tá bem, amanhã às vezes volta. Perfeito você ter essa visão e essa análise aí, porque às vezes é o que você trouxe. Você não sabe como a pessoa passou a noite, você não sabe o que a pessoa passou com os filhos e vai pro trabalho. E muitas das vezes ela precisa do quê? Realmente é ficar ali quietinha, de uma escuta, né? De você poder ouvir ela, e isso é bem importante. Outra coisa, você hoje, dentro das empresas, você está mais operacional ou você fica mais na gestão? Meio a meio, eu não consigo Não ficar. Conseguiu ainda sair do operacional? Não. Eu gosto do operacional. Você gosta de estar lá, colocar a mão na massa? Eu gosto. Eu falo assim, pra gente que tá construindo, porque a gente tem fase, né? Tem fase que é hora de dar uma ausentada. Sim. Tem fase que você tá construindo, que você tá querendo os números, que você quer resultado, que você quer lá na frente ter uma boa... bons resultados. Então, quando você está construindo, você tem que estar presente. Então, no momento de construção que eu tô, de desenvolver, de criar, de aumentar, eu falo que eu tenho que estar, por mim, assim, eu falo que eu teria que estar um pouco no operacional e um pouco na estratégia. Porque o operacional, ele é muito bom nos resultados. A gente que é líder, a gente está no operacional, a gente está sentindo o cheiro dia a dia, a gente está vendo os problemas na realidade. Está ali com o cliente também no dia a dia, né? Tá ouvindo. Os clientes são muito bons para trazer palpite, para trazer produto. Eu procurei na cidade, não encontrei. E a gente está ouvindo e escutando e ouvindo, né? Tem a diferença, né? Tem diferença. Tem aquela que escuta e não ouve. Exato. Então a gente tem que estar ouvindo de verdade. Muitas coisas que às vezes eu faço na empresa é de cliente que você vai ouvindo. Isso é importante, né? Outra parte importante também é ter essa visão. Em qual momento eu preciso me dedicar para o operacional? Em qual momento eu preciso estar mais na estratégia? Porque você entendendo sobre isso, você vai ficar perto tanto da sua equipe, desenvolvendo, dando feedbacks ali, e você também vai ouvir o seu cliente, escutar o seu cliente para que realmente o que do processo eu preciso mudar, quais são os produtos que eu preciso trazer para a minha empresa. Você está num ramo bem interessante que é de pet, né? O que eu preciso trazer hoje para esse meu cliente, né? Sim. Que gosta que usa os produtinhos de cachorro. Você tem clientes assim que... Tem, e o pet tem novidade todo dia. Exatamente. Todo dia tem coisa nova. Então, às vezes, você não tem um produto, já saiu o produto, aí o cliente está dando um palpite ali. Às vezes, questão de preço, a gente tem um termômetro, o cliente vai, a gente está ouvindo. É muito bom a gente estar ali. Muito bom, gente. Ouvindo, tá acompanhando. Quando acontece um problema, você já tá participando do dia a dia. Sim, bacana. E assim, né, algo bem importante. Hoje, pra você, depois de 22 anos, delegar pra você é fácil? Não. Eu acho que pandemia e pós-pandemia teve mudança
questão de comportamento de pessoas, porque parece que mudou muito. Sim. Você que é especialista em comportamento em pessoas, Sim. Parece que da pandemia para cá eu tô aprendendo tudo de novo. Mas isso é importante você trazer, porque sempre eu falo, Marcos, eu sempre falo o seguinte para os meus clientes, né, em bate-papo, que o empreendedor, vamos lá, vamos trazer aqui, o advogado ele não precisa estudar? Sim. O médico, ele nunca para de estudar, principalmente se ele é um especialista, então ele está a todo momento estudando. E por que o empreendedor ele não precisa estudar? Não precisa na cabeça de muitos. Alguns falam, não preciso fazer curso. Não, curso de liderança, não. Não, aprender. Não, precisa, gente. O empreendedor, ele também precisa. E um fato importante que o Marcos trouxe, realmente, pós-pandemia, o comportamento mudou. Uma situação, por exemplo, antigamente as pessoas tinham muito o quê? Eu vendo a minha hora de trabalho. Pós-pandemia já mudou isso. Agora as pessoas vendem a hora de vida delas. Então realmente mudou. E a gente precisa estar o quê? Em adaptação com essas mudanças. A todo momento aí, fazendo, também buscando aí especializações, desenvolvimento. O Marcos trouxe bem no comecinho do programa que tudo que eu convido ele participa. Sim. Por quê? Porque ele gosta de estar também no meio. Então, assim, eu tenho clientes que eu convido para várias coisas e o cliente nunca vai, ou às vezes não tem um tempo. E o Marcos, eu vejo, vamos participar de um podcast? Vamos. Vamos participar de uma roda de inauguração de network de empresário? Vamos. Vamos participar de workshop de NR1? Vamos. Então, isso que é importante, né? Você também precisa estar disponível para esses momentos. Principalmente quando envolve outros empresários, né? Sim. Eu fui no SESG o ano passado falar sobre o mesmo tema. E uma aluna perguntou o que precisaria ter para estar aprendendo, para estar sobre o segmento, sobre empreendedorismo. Aí eu falei, um dos motivos, uma das coisas que deveria estar aprendendo é estar no ambiente igual a gente estava lá. A gente estava no SESG falando de empreendedorismo. Eu falei, ambiente como esse é uma das coisas que a gente tem que estar envolvido. Sim, e colocar na sua agenda até mesmo esses momentos, né? Sim. Qual é o momento do meu dia, ou da minha semana, ou do meu mês, em que eu estarei sentados em mesas diferentes do que eu costumo frequentar? Porque se a gente fica com pessoas que falam a mesma língua, que trazem os mesmos sonhos, que têm os mesmos propósitos, parece que dá uma energia bacana pra gente. E a gente vê que problema tem em todo lugar, em toda empresa vai ter problema. Não é só na minha que tem desafios, às vezes não é só na empresa do vizinho, mas sim em todos os lugares. O que diferencia os resultados é o que você está fazendo para mudar isso, né? Sim. Que bacana. E uma pergunta também que eu acredito que seja importante para quem está assistindo pra gente, né, a gente. Quando você foi, né, você disse que você abriu a sua primeira empresa e depois você foi para a segunda. Teve algum momento que você falou o seguinte, nossa, eu acredito que eu dei um passo maior que a perna. Teve algum momento que você olhou para isso e enxergou isso e depois teve que rebolar para conseguir consertar isso? Da primeira, da segunda não, mas no período de todo esse tempo, muitas vezes eu dei passo maior que a perna. E a gente se prejudica, a gente sofre muito. Eu costumo falar que é o all-in, um jogo de pôquer. Você vê muito nos filmes americanos, né? O cara pega as fichas e aposta tudo. Eu já fiz isso várias vezes. De assumir compromisso que não teria condições de pagar, de dar valores assim que nem estavam na minha perspectiva de investimento e de repente eu vou ficar tranquilo esse ano e de repente eu estava com um valor lá que será que é só Deus mesmo na causa para estar abençoando? Foi muito Deus também abençoando. Eu falo que a nossa fé também é que ajuda, né? Sim. Você sempre tá ali, porque Deus dá o chão. A gente tem que pisar. Sim. E o que eu ouço muito também, que é interessante a gente colocar, Deus me ajuda aqui. Deus é Deus do impossível.
O que é possível está aí na sua mão. É você buscar conhecimento, buscar desenvolvimento, ver o que precisa mudar. Mas tem coisa que não é Deus não, né? Que é a sua decisão e a sua ação no dia a dia, né? Muitos problemas a gente traz, Camão. Ah, com certeza. A gente tá lá se lamentando, mas você vai ver mesmo, assim, seu problema do dia a dia, alguns você foi lá e pegou com a mão, né? E pegou com a mão, né? Aí Deus fala, agora você se A gente vira. tem que ter, aí entra também a parte que eu falei, sabedoria na coisa da administração, desenvolvimento pessoal, ter controle emocional. A gente acorda pensando uma coisa no dia a dia, a gente vai mudando de ideia, a gente tem que ter um controle de emoção. Né? E também acreditar, né, o Marcos, você está hoje com várias empresas, porque querendo ou não, por mais que você arriscou, você confiou. Você acreditou que você poderia sim ser capaz de construir tudo isso, né? Sim. É no dia a dia que a gente Deus vai fortalecendo, a gente vai devagarzinho monta uma empresa, deu certo, vai agregando pessoas, vai organizando. Pessoas também que é muito, que faz a diferença pra gente, né? Total. Se você tem pessoas, você tem um negócio. Se você não tem nada. Eu tenho dinheiro, eu tenho o prédio, mas eu não tenho pessoa, então você não tem nada. Não tem nada. E é a mesma coisa que às vezes você tem pessoas, mas você não tem um produto bacana. Então, tudo precisa estar alinhado, né? Sim. E muitas das vezes, ao colocar na balança, né, dentro de algumas empresas, o que falta realmente são as pessoas. Tem um bom produto, tem cliente, tem nicho para isso, mas falta o desenvolvimento. Então, é a liderança olhar, agora o que eu vou fazer com a parte de pessoas? Vai buscar informação, vai buscar se desenvolver. Vai contratar você. Vai contratar RHF. Muito bom. E aí, aqui, você falou que tem vários segmentos e hoje tem 30 pessoas no grupo, né? Como que você aplica a cultura da sua empresa? Hoje, como que você distribui isso? Todas as empresas têm a mesma cultura? Ou tem empresa que você é mais flexível? Como que é? Tem empresa que é mais flexível porque algumas empresas a gente já comprou ela funcionando. Então, a gente tem que... Chega lá, já tem um sistemazinho diferente. E comendo pelas beiradas. A gente vai moldando devagarzinho, a gente vai vendo o que ele já tinha, o que é bom pra gente aproveitar. Uhum. E devagarzinho a gente vai moldando. Vai moldando como a sua cultura, né? Sim. Que nosso legal. Jeito, nosso... Isso é importante, deixar bem claro, porque às vezes, né, a gente quer chegar num lugar e já impor o que a gente acredita. E pessoas não são descartáveis. A gente consegue sim desenvolver, aplicar a cultura. E se realmente depois não dá certo, né? Aí sim. É um outro caminho. Então, assim, pra gente chegar a um ponto sobre o empreendedorismo, ele se nasce empreendedor ou se constrói? Se constrói. Hoje a pessoa tá cheia de pessoas, cheia de ideias. E o que as pessoas pensam muito? No que ele vai falar, minha ideia é maluca. É as malucas que dá certo. Você quer ver? A gente matar um projeto aqui agora. Fala. Um projeto bom e a gente vai matar ele com a nossa cultura do dia a dia. Eu vou construir uma empresa que eu vou fazer a fachada da Casa Branca. Certo. Na frente da Casa Branca. E eu vou colocar a Estátua da Liberdade na frente. Aí você vai falar pra mim, o que você vai falar pra mim no nosso dia a dia? Tá louco? Você vai mexer com alguma coisa da América lá? Você vai importar americano? Ou você vai mexer com alguma coisa do Rio de Janeiro, porque tem uma estátua lá, faz sentido? O que numa mesa de pessoas estudadas diria nesse momento? Não tem sentido nenhum, né? Não tem sinergia. E hoje a loja Van, não é? Que é bem exposicionada, que saiu de uma ideia maluca. Não, o Luciano eu sigo ele nas redes sociais e eu sou apaixonada pela pessoa dele, né? Pelo conhecimento que ele traz, pelo ensinamento que eu falo, se você não precisa pagar muitas das vezes muita coisa, é só você seguir ele e ouvir muitos conselhos que ele dá ali, e né? Uma coisa que ele fala é que a gente não pode ter vergonha do ridículo.
se importar com o que os outros falam. Né? Se você sabe quem você é, você acordou sabendo quem você é, o que você vai fazer. Então, o que você vai se importar com o que outra pessoa está falando? E olha a importância disso. Eu vejo que esse é o grande problema do dia a dia da maioria das pessoas. Sim. O que o outro vai falar de mim, né? O que o outro vai pensar? Eu tô com uma ideia maluca, mas se eu colocar isso aqui, o pessoal vai fazer chacota, porque é diferente. E não. E pode ser que o diferente dá muito certo, né? Igual a pizza quadrada. Muita gente já comeu pizza quadrada. Mas quem foi no início, às vezes, falar assim, vou fazer uma pizza quadrada, ele vai falar assim, você tá doido. Porque... Não, você vai tirar todo, né, o significado. Eu quero fazer uma pizza estrela. Sim. E daí, vai lá e faz a sua pizza estrela, faz a sua experiência. Então eu acho que tem muito disso hoje. As pessoas ficam preocupadas e a gente tem que fazer o que tá no coração, ir pra cima. Sem perder a essência, né, Marcos? É o que eu falo, sem perder a essência. Muito legal. E assim, né, se você tivesse uma terceira pessoa aqui com a gente hoje, e essa pessoa te pedisse um conselho, estou querendo empreender, qual conselho você daria? Eu acredito que empreender tem que estar no coração. Empreender tem que estar naquela coisa de você dorme, você acorda, você sonha. Você quer ver? Um empreendedor, vamos falar que o cara dono do mercado, ele vai pra praia, ele vai passar lá uma semana na praia. Ele vai lá visitar os mercados. Que vai precisar comprar? Não, ele vai visitar. Olhar, né? Deixa eu ver o que eu posso levar de diferente lá para o mercado. Quantas vezes eu vou fazer coisa aleatória, nada a ver, e eu vejo uma loja diferente. Nem precisa ser do meu segmento, uma loja diferente. Eu vou, paro, entro e olho. Então a gente respira, a gente dorme, a gente acorda. Sempre pensando o que trazer. Então eu sou bem empreendedora, tá? Porque eu sempre fico falando qual que é um novo serviço que eu vou trazer para o meu cliente, quais são as dificuldades que ele vem enfrentando ultimamente, que eu possa trazer uma solução diferente. Eu falo assim, se você tem isso no coração, ninguém segura. Que legal. A pessoa é sem dinheiro, a pessoa começa do nada, pega devendo para os outros, de repente ela vai. E desenvolve, desenvolve. Né? É só com esse bendito aí que te atormenta, que não deixa dormir. É bem assim, o dia a dia mesmo. E não desliga, não adianta, não né? Desliga. Não desliga, né? Augusto Cury fala que a mente que não desliga, ela cansa mais que o corpo. O corpo da gente cansa de tanto que a mente roda. Exatamente. Então... E assim, ó, o que ninguém fala sobre empreender? O que ninguém fala sobre empreender. Você já parou pra pensar nisso? Não. Porque às vezes a gente ouve muito, né? Só coisas boas, só né? Glamour. Só. E aí, só querendo glamour. Ou não, a gente precisa também olhar para esse lado, né? O que ninguém fala, né? Na sua opinião, se você tivesse ouvido algumas coisas antes de empreender, você teria empreendido? Não. Às vezes não teria tomado o caminho Sim. que a gente percorre. Né? Às vezes a gente fala de empreendedorismo, ninguém fala que você vai ficar noite sem dormir, que você às vezes vai ficar sem receber o seu prolabore no mês, né? Porque todo mundo fala ao Mas lado. eu vejo com essa noite sem dormir, eu vejo como uma coisa boa. Eu não é que eu fico às vezes a noite sem dormir porque o cara tá devendo, porque o cara tá com problema, porque o Inmetro foi lá e te metendo fumo, alguma coisa assim desse tipo. Não. É a coisa do empreendedorismo, fica pulsando, querendo procurar alguma coisa nova. Às vezes isso te machuca. De inovação, né? Te machuca porque você tá sempre pesquisando, tá Sim. sempre aprendendo, mas sempre buscando coisa diferente, mas você perde noite numa coisa boa, assim. Eu até gosto. E assim, ó, e falando de empreendedorismo, né? O que você acredita, vamos colocar assim, se essa terceira pessoa ainda estivesse aqui e ela fosse abrir um negócio e ela te perguntasse, Marcos, o que eu preciso desenvolver? O que você diria para ela? A pessoa com um perfil excelente de empreendedor que vai sentar na mesa com grandes players, vai sentar junto com o presidente, junto com o advogado, junto com qualquer escalão da alta sociedade.
é disciplina, pessoas, saber lidar com pessoas, conversar com pessoas e coragem, determinação. Porque todo dia você vai acordar querendo pensando parar. em desistir muitas vezes, né? Agora, a pessoa ter disciplina. Eu acho que o mais importante hoje é a comunicação. Saber entrar, saber sair. Legal sobre a comunicação, né? Você precisa saber conversar com as pessoas e é importante você trazer isso de poder sentar em várias mesas com várias pessoas. Além da comunicação, eu falo que sempre a humildade, né? O que eu vejo muito? Você é uma pessoa super simples. Sim. Se você abrir mais 10 empresas, você vai ser a mesma pessoa. Sim. E o que eu vejo muito hoje, né? Várias pessoas começam do baixo, começam a subir, escalar, que não isso seja um problema, mas daqui a pouco a pessoa começa a perder a essência dela. Ela começa a ser diferente, ela começa a tratar as pessoas de forma diferente. E eu acredito que não é o caminho, né, Marcos? Não. É você perder, você não esquecer de onde você veio e quem acabou impulsionando esse seu sucesso, né? Sim. Tô tentando lembrar a palavra, fica um pouco soberbo, né? Eu acho que esse... Isso, soberbo, pode ser, né? eu acho que esse é onde leva o cara pra baixo mesmo. Eu sempre também trago essa parte da humildade, né? Eu conheço algumas pessoas que começaram também do baixo, foram escalando, cresceram e que bom isso. Não é sobre isso aqui, mas a pessoa ela começa a mudar o comportamento dela. Ela começa a tratar as pessoas diferentes, ela começa a desfazer de algumas pessoas, até mesmo... Para você ter uma noção, tem pessoas que a gente conversa, a gente manda mensagem para algumas empresas, alguns empresários, o pessoal nem responde, né? Sim. Então eu falo, gente, pra quê, né? Cada um tem o seu tempo de trabalho, mas cada um também tem que tirar um tempinho para poder servir o outro, né? E o empreendedor também é isso, sentar, poder se desenvolver. Eu falo que sempre é sentar para aprender, para você poder levantar para ensinar. Eu acho que a chave hoje no empreendedorismo, ou tanto até a pessoa que trabalha como funcionário, é a inteligência emocional. No nosso dia a dia hoje, a pessoa saber lidar com a inteligência emocional. Comunicação, ela se sai de qualquer jeito. Ela sai cedo da casa dela, ela ganha o dia dela, sabendo comunicar e sabendo tratar as pessoas, porque a empresa é sempre pessoas com pessoas, seja na prestação de pessoas, né? Prestação de serviço ou não, a gente tem que saber comunicar bem. Eu acho que esse é o sacada hoje, assim, num mundo que tá todo mundo meio perturbado, e o comércio ele tem a mesma, aquela piada que pessoas às vezes falam que o cachorro entra na igreja porque a porta está aberta. A porta do comércio está aberta, então entra nego que vai te roubar, entra gente que vai querer te agredir, vai agredir verbalmente, então para te prejudicar de todo jeito. Então a gente tem que estar com a inteligência emocional, a gente saber tratar com a pessoa, por mais que a pessoa venha com agressão, a gente saber lidar com ela. Exatamente. Eu acho que esse ganha o jogo no nosso dia a dia hoje, assim, no mundo perturbado, né, igual, no mundo barulhento, igual o Augusto Cury fala, no mundo barulhento, hoje o silêncio, ele é primordial. Então já é uma lição aí para você aí, que está pensando em empreender, sair da CLT, ou abrir a sua segunda, terceira empresa. E Marcos, que bacana, quero te agradecer, já está chegando no fim do nosso programa, quero te agradecer a participação. Passou rápido, né? Passou. Foi muito bacana. E só pra gente finalizar, você quer deixar alguma experiência de vida, alguma fala importante para quem está assistindo? O que eu tenho para falar para todo mundo que está assistindo, porque o nosso dia a dia não é fácil, o governo pressionando, taxa de juros subindo, do nada chega fiscal, que nunca teve um CNPJ na vida querendo te prejudicar. É desanimador, mas a gente nunca pode desistir. A gente tem que olhar, por exemplo, eu sou casado, tenho filho, o que a gente quer de melhor para os filhos, a gente tem que olhar lá e ver que a gente tem que ter um resultado, passar por cima de todos os problemas e conseguir conquistar o que a gente almeja.
Muito bom, obrigada. Obrigado. Bom, pessoal, eu acredito que foi ali um grande ensinamento para você que já empreende, para você que quer aprender, que quer começar a empreender. Nada melhor que poder ouvir uma pessoa que já está há algum tempo, né, que já tem várias experiências ali de vida profissional. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja de grande valia esse nosso bate-papo. E esse foi mais um programa RHF Talento Gestão em Foco, onde é que a gente fala de empreendedorismo, de carreira, liderança, desenvolvimento. E se esse conteúdo fez sentido para você, já segue a gente aqui, ó, nas redes sociais, segue também o Marcos Torquato, segue a Top TV aí. E o nosso programa, para o nosso próximo programa, vai ser muito bacana. Eu vou trazer uma pessoa aqui também que vai falar da sua trajetória profissional de carreira, muito bacana. Então esse foi o nosso RHF Talentos hoje, Gestão em Foco. Te espero no próximo programa. Fiquem com Deus.